Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje sou eu convidada, ou melhor, hoje a conversa é sobre mim. Eu e a Marcela decidimos que seria interessante partilhar um pouco mais sobre nós, para que as pessoas que nos seguem e que têm mostrado tanto carinho por nós e pelo nosso trabalho, nos pudessem conhecer melhor. O episódio dedicado à Marcela foi o 105. Se ainda não ouviste, vai lá e descobre como o seu caminho liga a lei e o amor. Hoje é mais sobre mim. A Marcela será a host do episódio. A partir do seu olhar sobre mim, leva-nos numa viagem pela minha história. Por parte da minha história. Fica, vais gostar. Mafalda Correia, mãe de 4 filhos, 2 enteados e um gato. Técnica de desenvolvimento infantil, facilitadora de parentalidade consciente e de parentalidade não conjugal, sensível, complexa, paradoxalmente pragmática, agregadora, intuitiva, apaixonada e inconformável. Bem-vinda, Mafalda. Obrigada, Marcela. Bem-vinda aqui ao podcast do GP3S Divórcio Consciente, hoje num papel diferente do habitual. Muito diferente e que bem que me sabes estar agora aqui deste lado. Olha, reveste neste retrato que eu tirei de ti. Revejo-me, sobretudo gosto de te ouvir a falar sobre mim e revejo-me. Fizeste-me lembrar de um detalhe curioso quando um dos adjetivos que utilizaste foi inconformada. Eu lembro-me de estar na faculdade e ter havido assim um episódio com um professor da cadeira de desenvolvimento curricular. Um grande palavrão, mas que é uma cadeira muito importante para quem trabalha com crianças com perturbações de desenvolvimento, porque temos que desenvolver currículos adaptados e individualizados para cada criança, e portanto era uma cadeira que eu levava muito a sério, para mim era muito importante. E houve uma questão nessa cadeira, enfim, sei que acabei por decidir ir a exame e deixar a avaliação contínua, e depois por ir a exame tive que fazer oral, e tive com o professor, claro, e no meio da minha forma de reivindicar aquilo que me parecia a importância da cadeira e da forma de estar na cadeira versus aquilo que eu estava a sentir que estava a acontecer, às tantas a pessoa disse que eu era uma insatisfeita. E eu lembro-me de lhe dizer: insatisfeita não, eu sou inconformada. Então foi giro agora tu estares a usar a palavra inconformada. Eu acho que sinto sempre inconformada, és inquieta, não te conformas com... Questionas e não só questionas, como acho que procuras respostas. Uhum. Sim, acho que já procurei mais, acho que já estou mais em paz com as perguntas que não têm resposta, ou já estou mais em paz com as perguntas que levam tempo a responder e que não vêm logo. Nisso provavelmente a maturidade, a experiência, a vida, fui ganhando uma tranquilidade diferente no estar nessas perguntas. Mas sim, totalmente de acordo, eu tenho muitas questões e gosto muito de procurar as respostas, embora também já percebi que as respostas muitas vezes são transitórias, muitas vezes são sazonais e portanto... Pois, não são estanques, não é? Sim, sim, Elas mas vão... olha, eu senti-me quando era mais novinha, também faz parte da idade, a agarrar muito a essas respostas e a ficar muito aflita quando percebia que as respostas entretanto mudavam. Acho que essa vida trouxe-me essa tranquilidade. Alguma. Sentes-te mais tranquila com estas incertezas e com estas... Não é tanto incertezas, se calhar mais dinâmicas, não é? Com Sim, estas alterações constantes, com a constância da vida, não é? sim, sim.
Sim, sinto-me mais tranquila com isso e mais até a apreciar. Eu ficava bastante aflita com essas alterações. Não era uma aflição que os outros pudessem percepcionar, era uma coisa mais interna minha e que e procurava manter, como a vida mudava as coisas, eu tentava mantê-las, não é? Na medida do que eu conseguisse, tentava muito mantê-las. E isso trazia-me alguns dissabores, como deves imaginar. Isto andar à luta com a vida é tramado. Pois é mesmo, é mesmo. Olha, acho que há aqui um detalhe que se vai falando aqui, nós vamos falando e que vamos partilhando no nosso projeto, mas que não está tão, não fica, creio que para algumas pessoas não está tão claro. Tu és técnica de desenvolvimento infantil. Uhum. Sim, Como essa é é, uma. como é Desculpa. que, eu tinha aqui uma curiosidade, que Ok. acho que nunca falei isto contigo, Ah. que nunca falámos nas nossas conversas. Hum. Como é que uma miúda, porque isto foi uma escolha que tu fizeste quando foste para a universidade, não é? Aos Certo. 18 anos, não é? Ali 18, 19. Como é que aos 18 anos se escolhe, não é? Ser técnica de desenvolvimento infantil. O nome do teu curso é a licenciatura. Posso dizer. Sim, então, eu fui ainda mais cedo, entrei-me na escola aos 5, portanto fui para a faculdade com 17. Portanto foi nessa altura, não é? Quando tive que concorrer. Foi giro essa experiência, porque eu gosto muito de ciências exatas. Eu adoro matemática, física, química. São disciplinas que Sério? eu. A de sério. Hum. Adoro. Depois na faculdade tive biomecânica, que foi extraordinária, assim, uma coisa. Eu gosto de biomecânica. Portanto, no fundo é física aplicada ao corpo humano. Adoro, pronto, eu gosto muito das ciências exatas. Gostava, embora achasse interessante, gostava menos de estudar, dava-me menos estimulação cognitiva e aquela pica do estudo, estudar as ciências mais sociais. Até porque lá está, tinham menos certeza, não é? Sei lá, eu lembro-me que em filosofia, em psicologia, estudava-se um tema e o tema não era definido com exatidão. Havia a versão tal, havia a orientação tal, o autor X, o autor Y, que todos opinavam sobre, imagina, felicidade, ou sobre liberdade, ou sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, a corrente mais humanista, a corrente mais do desenvolvimento infantil, ou correntes mais comportamentalistas, mais behavioristas. Então, aquilo lá está, provavelmente nessa minha fase, a certeza de começo aqui, faço o procedimento, acaba ali, para mim era maravilhoso. Estudar matemática para mim era extraordinário, dava-me um prazer imenso. E portanto, não pensava em nada ligado às ciências sociais. Eu queria ser arquiteta. Sim, isso já tens partilhado. Sabias, né? Eu quando era muito pequenina, quando perguntavam o que eu queria ser, eu dizia que queria ser mãe. Depois explicaram-me que isso não se pode responder assim, porque está-se a falar da profissão. Então eu resolvi, então quero ser arquiteta, porque assim faço casas para mim, para os meus filhos. E fui muito para a questão da arquitetura e via-me a fazer casas, eu desenhava casas, pronto. E casas muito práticas, que funcionassem muito bem, para sermos felizes, aquilo tinha muito a ver com a casa. Quando depois depois fui para o secundário, continuava a dizer que queria ir para a arquitetura, mas eu acho que era já só por hábito, e quando no 12º percebo, ok, eu agora tenho mesmo que escolher, afligiu-me, porque eu não fazia ideia o que é que queria, e não queria arquitetura, isso eu tinha a certeza. Isso já sabias Isso nessa eu já altura. sabia nessa altura, arquitetura não queria, não me estava a ver estudar arquitetura, não me estava a ver a exercer, e comecei a ficar com dúvidas e sem saber bem o que fazer. Fiz os psicotécnicos na escola, que me elucidaram zero, e portanto não me ajudou nada. E nessa altura nessa altura não, meu pai já trazia habitualmente jornais para casa, e lá está, era a fase concursos, não é como hoje em dia, portanto vinham flyers nos jornais a anunciar cursos, faculdades, e eu andava atenta àquilo que vinha. E num dos flyers vinha um cor-de-rosa choque, chamou imensa atenção, a falar da FMH, Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, e um dos cursos que lá estava era Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação. E eu queria saber mais, aquilo entusiasmou-me, não sei porquê, não sei mesmo porquê. E a minha mãe fez uma. Também não estranho. Não estranhas? Não é conhecer, não estranho. Qualquer Pronto, coisa aquilo que mexeu saia comigo. fora.
Pronto. Aquilo mexeu comigo e pensei, isto talvez e tal. E a minha mãe fez uma coisa interessantíssima que desafiou mesmo, olha, então queres ir à faculdade, ver a faculdade? Isto ainda antes dos concursos, imagina, sei lá, março, ainda antes dos exames e tudo. E então fomos as duas, fomos de transportes, fomos até à faculdade. Portanto, deu para perceber qual era o trajeto de transportes públicos. Cheguei à faculdade, adorei o ambiente da faculdade. A minha mãe conseguiu, como só ela, que eu chegasse à fala com uma série de professores, como Sim. alunos, vi o currículo todo do curso, a olhar para o currículo, via lá estatística, via lá biomecânica, via lá bioquímica, e portanto era um curso que juntava as duas coisas. Claro que depois também via desenvolvimento curricular, dificuldades de aprendizagem, desenvolvimento infantil, mas juntava as duas, e de alguma forma eu achei que isto pode ser uma grande solução para a minha forma de estar e de gostar de estar e de estudar, e depois de lá estar, de falar com professores, de falar com colegas, tive a certeza, é aqui, é mesmo este curso. De maneira que, claro que preenchi mais opções quando me candidatei, mas era a minha opção. Portanto, o curso primariamente é chamado de Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação. Portanto, essa é a minha formação de base. As pessoas tendem a abreviar, como tu fazes, a desenvolvimento infantil. Porque É um palavrão, não é? é um grande palavrão, pois é. E pronto, e adorei, amei, apaixonei-me, percebi que sim, que adorei a faculdade, todo aquele funcionamento, adorei estar na faculdade, e estar na faculdade foi dos momentos altos do ponto de vista do estudo que eu gostei muito, e o curso adorei, e adorei, e adoro fazer o que faço. Para para quem não te conhece, não sabe esta característica tua, mas tu és daquelas pessoas que gostas de estudar, ir à raiz das Sim, coisas. eu gosto de estudar, eu gosto mesmo de marrar. As pessoas, né, quando estávamos na escola, não sei se acontecia contigo, mas na minha, ser marrão, aquilo era uma grande ofensa. É, Pois, sim. mas eu sempre. Ainda é, não é? Olha, eu adoro marrar. E se estudar sem sensação de marranço, não me dá a mesma pica que a sensação. Eu adoro marrar, estar ali mesmo, naquele esforço de perceber mais. Gosto mesmo desse exercício, adoro. Pois, eu vejo de facto assim e sinto-te assim, mesmo no nosso trabalho, no nosso projeto, esse marranço e essa dedicação até à raiz É. das coisas, da questão. Olha, e estava aqui a pensar, até que ponto, inconscientemente, este caminho do desenvolvimento infantil não tem a ver com essa tua primeira desejo de quando tu dizias eu quero ser mãe? Uhum. Até que ponto isto não há aqui uma ligação com o que é que tu queres ser mãe? Este, há aqui alguma ligação? Não sei, olha, nunca pensei nesses termos. Eu sempre enquadrei esta minha escolha olhando assim para trás na minha vida, não é? E percebendo então, como é que eu cheguei aqui. Desde que, mais ligado com a minha relação com outras crianças, nomeadamente com crianças com perturbações de desenvolvimento. No infantário onde eu andava havia crianças com perturbações de desenvolvimento, na escola primária havia crianças com perturbações de desenvolvimento, e eu, de alguma forma, eram crianças que me chamavam a atenção e eram crianças com quem eu me relacionava. Percebia que eu era das poucas crianças sem perturbação de desenvolvimento que me relacionava com essas crianças. Lembro-me disso também ser estranho para os meus amigos, mas para que é que estás a dar com esse miúdo, ou para quê? E de eu ter um sentimento misto de alguma proteção, mas ao mesmo tempo de as empurrar para as nossas vidas, claro que são vidas de criança, mas eram as nossas, e Sim. para mim eram muito importantes, não é? E, sei lá, lembro-me de às vezes me zangar com algumas desses miúdos com quem me davam, porque eram meus amigos, lembro-me do dom da maior parte deles, e eu sentia-os como meus amigos, para mim eram pessoas importantes, e irritar-me não se defenderem, deixarem que lhes chamassem nomes, ou fazerem coisas que os iam fragilizar aos olhos dos outros. Isso foi, acho que me marcou bastante. Acho, Sim, começa por aí. foi-me marcando. Eu lembro-me, e depois, na primária, e isso foi engraçado que isto foi um tema em psicoterapia comigo.
Na primária havia uma criança que não tinha propriamente uma perturbação de desenvolvimento, mas tinha ali questões emocionais e epá, na altura não percebia, na altura só percebia que era uma criança mais tímida, que não pedia o que precisava e que acabava por fazer xixi na roupa e na sala de aula, não é? Portanto, estava Sim. sentada e com o pânico que às vezes sentia de determinadas situações fazia xixi. E lembro-me que a minha professora primária me sentou ao lado dessa criança por castigo. Agora ficas de castigo, ficas sentada ao lado dessa criança. E não perceber como é que aquilo era um castigo. Tipo, mas como assim é um castigo? Não é? Não percebi porque é que era um castigo. Achei que aquilo, quanto muito seria um castigo para a amiga que estava a ser sujeita àquilo, que é um castigo pôr-te ao pé de ti e não propriamente porem-me a mim ao pé dela. E daquilo mexer comigo, mas mexeu mesmo profundamente comigo. E depois, claro, os episódios iam continuando a acontecer. E a professora punha-me a mim a ter que lidar com aquilo. Eu é que tinha que limpar o chão, eu é que tinha que ajudar a criança a mudar de roupa. Estamos a falar, tinha 6 anos, 7 anos, não é? Eu é que tinha que ajudar a mudar de roupa. E eu lembro-me, depois quando íamos dentro da sala eu não fazia nada, tentava tirá-lo o mais discretamente possível e fazermos aquilo sem dar muito estrilho, mas chegava à casa de banho e disse, não podes fazer isto, não podes, isto é horrível para ti, isto vai prejudicar, não podes continuar a fazer isto. E de olhar, ao mesmo tempo olhava para os olhos dela de tipo, o que é que eu faço, não consigo. E isto foi uma coisa que mexeu muito comigo e que eu guardei de alguma forma muito profundamente em mim e só recentemente é que voltou, talvez porque me cruzei com ela agora as duas adultas, não é? Cruzei-me com ela na rua e chamei-a para a cumprimentar e ela ficou muito admirada como é que eu a estava a cumprimentar, como se não fosse suposto eu cumprimentá-la ou fingisse que não a conhecia. E, portanto, isto, sim, eu acho que há muitas coisas destas que vêm desde muito cedo. No secundário também havia miúdo com uma perturbação cognitiva, agora percebo, na altura não sabia bem, com muitas dificuldades de aprendizagem. Lembro-me de me admirar como é que os professores tinham as atitudes que tinham. Portanto, foi, na verdade, foi uma coisa que... Estás a falar aí, então desde cedo, que é uma característica que eu acho que está muito em ti, esta coisa de intuir o outro também, porque falas aí como é que o outro também se está a sentir, não é? Sim. E eu sinto que isto em ti é muito inato, é muito, está muito lá, não é? Está muito sempre em ti, de estar a intuir. É uma característica que vem então desde muito cedo. Sim, sim, sim. E eu reconheço isso desde muito cedo em mim, de ter muita curiosidade. Não era só com crianças, mesmo com adultos. Os adultos estavam-me sempre a enxotar, porque eu andava muitas vezes ali de volta. E não era para cuscar, era mesmo para poder assistir às conversas, perceber as dinâmicas. A Lembro-me de estar curiosidade de... curiosidade, sim. Eu brincava imenso, eu brincava muito com as outras crianças, mas depois gostava de parar e sentar-me ali um bocadinho na mesa dos adultos, ouvir a conversa deles, como é que eles conversavam, o que é que diziam, como é que respondiam uns aos outros, reparar no corpo, no olhar, na forma de rir. Sim, tenho essa curiosidade desde muito cedo, desde que eu me lembro. Que giro, que giro. Mas não estranho, conhecendo-te, não estranho, acho que faz justiça àquilo que eu conheço de ti hoje, não é? Faz justiça. Olha, ainda aqui para uma outra, aqui o outro lado teu, que eu acho que também não é muito conhecido. Fizeste natação, Sim. competição, Uhum. fizeste surf, Sim, isso já em adulta. mas Mas fizeste. sim, sim, sim. Quando te conhecia, que há uns bons anos fazias surf na altura, Uhum. Sim, sim. curioso esta ligação com a água. Sim. Eu fiz outro desporto que eu não sei se sabes e não tem ligação com a água, que foi basquete. Ah, não sabia. Sim, e adoro jogar basquete, ainda gosto. E não tem ligação com a água, mas eu tenho uma grande ligação com a água. Uhum, uhum. Eu adoro água. É, tu costumas dizer, agora recentemente, agora nos últimos tempos, com alguma frequência, tu costumas partilhar comigo que sentes falta de fazer surf. O que é que Imensa. sentes falta, no fundo? O que é que o surf te dava? Hum. Sentes falta? Olha, o surf foi uma fase muito importante da minha vida. O surf apareceu eh, exatamente na altura que eu me separei. Não foi exatamente porque eu separei-me do pai dos meus filhos mais velhos em setembro, final de setembro, e o surf apareceu ali na primavera, março, abril.
Uhum. Mas foi numa fase mesmo, mesmo muito importante da minha vida. E foi é engraçado, foi daquelas coisas, é como o sushi, eu já sabia que gostava antes de experimentar. Eu com o surf tive isso, com o sushi tive isso. Há coisas que eu já sabia que gostava antes de as experimentar. Aliás, eu tenho uma coisa muito estranha, Marcela, que eu às vezes tenho saudades de coisas que nunca tive Ah, ou que nunca fiz. É esquisito. Mas deve estar ligado aqui na mesma zona que isto, que é coisas que eu sei que gosto ainda antes de experimentar. E o surf foi uma delas. E foi espetacular porque primeiro foi para sair um bocado, aquilo surgiu assim numa brincadeira, foi um bocado para sair da zona de conforto. Uma amiga minha tinha um amigo seu que é professor de surf e que andava sempre a desafiá-la, e ela partilhou aquilo, e eu estava, então porquê é que não vais? E porquê é que não vais? E porquê é que não vais? Na verdade, eu acho que na altura eu achava que de alguma forma ele estava com vontade de namorar com ela e que ela não estava a perceber. E eu armei-me encupido e do bora lá, vai lá, então se ele está a desafiar-te, vai. E ela disse: é só vou se tu fores. Se quiseres ir também, eu vou, senão não vou. E eu achei que aquilo era uma excelente desculpa para ela não ir. e tu E, fizeste o e fiz-lhe o sacrifício lá favor de mesmo. ir, e fui, e levei mais amigas, e foi super giro, porque fomos várias amigas, e todas a experimentar, e foi espetacular. Adorei. Era uma aula só para experimentar, e eu experimentei, adorei, e resolvi começar a fazer com aulas, e a seguir aulas. Claro que imaginas as turmas, não é? Era só miúdos, e eu, miúdos, adolescentes, e eu, E tu porque que já essas eras bem crescidinha assim. porque já era bem crescidinha, ainda não tinha 40, mas Não, pois não não, tinhas mesmo, ainda não tinha, tinha que tinhas idade, 30 para aí? 30 e tal, 30 e qualquer coisa. Não, não tinhas Sim, tinha 30, 32 ou 33, 31, 31. 31, vê Eu lá, tive de fazer aqui a revisão das das, contas todas, da pois é uma coisa revisão desse. no Pois, nosso. tinha 31, tinha, exato. E então, pronto, era a cota ali do sítio, mas gostei muito da experiência, muito, muito, muito. Mas Adorava ainda assim, com surfar. 30 anos, ainda eras bastante jovem, mas com 30 anos tinhas miúdos 18, não é? Em comparação a miúdos. 18, 16, 14, não é? Mas eles super atenciosos comigo, claro que com muito mais desenvoltura do que eu, mas eu estava e não gostava de estar ali e pronto. Então foi assim que ele surgiu, que o surf surgiu. E agora olhando, de facto, acabou por ajudar-me a preencher aquele tempo em que eu não tinha os miúdos comigo, não é? Hum, E eu nessa altura ganhei de repente um tempo que nunca há muito tempo que não tinha, não era? De ter fins de semana, está bem que eram de 15 em 15 dias, mas tinha-os, sem os filhos e portanto ia surfar. Portanto, foi uma ótima forma de ocupar esse tempo. Era no mar, que é uma coisa, é um elemento que eu gosto muito e onde me sinto muito bem. É um desporto que se está a fazer sozinho, mas ao mesmo tempo acompanhado. Tive muitos insights a fazer surf. Senti-me a aprender sobre a vida enquanto estava ali a gerir as minhas emoções, a gerir os meus pensamentos. Lembro-me de dois grandes insights que tive. Um deles foi logo na primeira, eu parti a cabeça quando fiz a tal aula experimental. Pus muito atrás na prancha e a prancha subiu. Quando veio para baixo, uma quilha bateu-me na cabeça e partiu-me a cabeça. E eu achei que aquilo era um sinal de que o surf me ia abrir a mente. Mas podias ter tido um sinal ao contrário, não vais por aí, mas não, ainda bem que tiveste foste otimista. pronto, achei, vai-me abrir a mente. E, e, E abriu? e abriu a mente, sim. Também houve outro muito interessante que foi. Eu estava-me a levantar, depois mais para a frente, quando estava em aulas, os miúdos torciam imenso por mim, vai, tu és capaz, e torciam imenso. E eu estava com dificuldade em fazer o take-off, portanto, a levantar-me em tempo útil para aproveitar a força da onda e surfar. E uma das miúdas dizia-me: estás quase e tal, mas levantaste tarde. E ela dizia-me imensas vezes: mas levantaste tarde, ou seja, passar daquela posição de deitado para a posição de levantado. E ela: levantaste tarde, levantaste tarde. E às tantas ela insiste naquilo: estás-te a levantar tarde. Mas é que antes eu tenho medo, porque antes a prancha vai com muita velocidade. E ela disse: é exatamente aí, é quando tens medo que tens que te levantar. E aquilo Uau. mexeu comigo, sabes? Foi assim mesmo de uau. E logo a seguir, claro, logo a seguir, que eu não sei se foi exatamente no segundo a seguir, mas quando a seguir estou na prancha e a sentir a velocidade e a pensar o medo a subir, porque a velocidade está a subir, e ok, é agora que eu tenho que me levantar. Que é
estou com medo, é quando eu tenho que me levantar. E aquilo ficou a ressoar em mim muito tempo. Que é quando estás com medo é que tens de levantar. É quando estás com medo é que tens de levantar. E Faz-te aquilo, estas aprendizagens para a tua vida. sim. E foi um período em que eu tinha muitos medos, estava com muitos medos, a minha vida estava-se a transformar e eu estava com muitos medos. E sim, isso ressoava ali em mim imensas vezes. Outra coisa que ficava a ressoar é quando tu estás no mar com a prancha, não é? E vêm ondas. Aquela que tu decidis apanhar quer dizer que não vais apanhar as outras, não é? Portanto, vem uma série de A ondas escolha. e a que tu escolhes não estás só a escolher a que vais, estás a decidir que não vais nas outras. E eu lembro-me também de estar a lidar com isso, de como é que eu escolho, como é que eu sei qual é que é, e se a outra era melhor, e aquela hesitação, e devo ir nesta, devo ir na próxima, é cedo, é tarde, e no fundo era tudo isso que eu também dava a sentir na minha vida, não é? É cedo, é tarde, devo ir agora, devo ir depois, esta é a escolha certa, o que é que eu perdi por ter escolhido isto, portanto acho que vem no momento. Tu partilhas no livro do GP3S que nós publicámos em 2021, Hum. partilhas essa fase do teu divórcio, faz essa partilha e faz uma partilha que é muito interessante, que é um sentimento de ambivalência que tu sentias, que era de liberdade, mas ao mesmo tempo de alguma. Falas em sobrecarga e leveza, falas em estar bem e não estar bem, que estes sentimentos te assoaram muito na mente. E agora estás a falar, estás aí por aí e lembrando-te, esta ambivalência do divórcio, do momento que estás a passar ali da separação, continuas a sentir que o divórcio é ambivalente. Olha, não sei, eu não sei se é bem ambivalente. Eu estava a ouvir e estava a reconhecer se isso aconteceu-me e lembro-me perfeitamente dessa fase e até visceralmente sinto essa sensação de estava super bem. Havia dias que eu até pensava, eu devo ser louca, como é que eu posso estar tão feliz, como é que eu posso estar tão bem? E depois havia outras alturas que me sentia esmagada e desesperada e aflita e perturbada. E aquilo não era só em dias, era no mesmo dia podia sentir as mesmas, as duas coisas. E eu acho que a grande ambivalência, agora olhando para trás e com mais presença de espírito e com mais distância emocional dessa fase, a grande ambivalência foi não conseguir aceitar ou acolher ambos os sentimentos da mesma forma. E era como se eu tivesse que escolher, ou bem que estou uma coisa ou bem que estou outra. Eu acho que a ambivalência vinha mais daí e não tanto do sentir ambas as coisas. Olha, uma coisa, por exemplo, e era um momento em que isso me acontecia muito. Eu tinha a logística do fim do dia com os miúdos, não é? Os banhos, o jantar, os trabalhos de casa, o deitar, aquelas coisas todas. Pronto, as atividades, isso tudo, sozinha, com os três, não é? E depois dava jantar aos miúdos e a seguir eu ajudá-los a deitar e despachar para deitar. E eu Eles ainda lembro-me, estavam numa fase bastante eles ainda ainda a eram precisarem de todos muito apoio, não é? Portanto, tinha um com 9, outro com 6 e outro com 2. Portanto, ainda precisavam de muito apoio. muito, muita coisa. E eu acabava o jantar, enquanto eles iam lavar os dentes e tal, eu punha as coisas para o pequeno almoço na sala, que tinha uma mesa na sala, e fechava a porta da cozinha e já não entrava mais na cozinha, para não ter que ter mais uma coisa de arrumar a cozinha, de preparar aquilo. E deixava o pequeno almoço para de manhã não ter que lidar com aquilo, com a cozinha toda desarrumada. E depois deitava os miúdos e a seguir ia-me deitar, logo a seguir a eles, imagina, 9h30 e eu estava a dormir na cama. Aí era só deitar-me exausta e pronto. Mas lembro-me de acordar de manhã e da estranheza de só meia cama estar usada e de como aquilo. Primeiro acordava na dúvida se isto está a acontecer. Estou mesmo separada, estou mesmo sozinha. E depois olhar para a cama e ver só metade da cama utilizada. Porque eu continuava a dormir do meu lado da cama, não é? Apesar de ter a cama inteira. E aquilo era estranho, fazer só meia cama, arranjar só meia, estar ali. E aquilo de me angustiar, de ser assim. Pronto, claro que a seguir tinha que me levantar, despachar os miúdos e dar-lhes o pequeno almoço, aquela roda toda, né? E quando depois voltava à hora do almoço para almoçar, e aí sim arrumar a cozinha, porque estava sozinha e tal, almoçava em casa e arrumava a cozinha, e eu lembro-me de estar a abrir o caixote de lixo, aqueles têm pedal, e a tampa a abrir, e eu estar nesse movimento e pensar: eu sou a pessoa mais feliz do mundo.
olha a minha sorte. E depois ao mesmo tempo pensar, ai Mafalda, que horror, como é que tu estás a pensar isto? E depois, o que é que tens para ser assim tão feliz? E portanto, a ambivalência era mais do aceitar estas várias coisas do que elas ser. Eu acho que a ambivalência veio mais daí do que eu sentir-me propriamente ambivalente. Eu não sabia na altura é que se podia sentir essas coisas todas ao mesmo tempo e que isso era normal e que era natural. E portanto achava-me estranha e achava que estava ambivalente. Agora olhando para trás, aliás, logo na altura houve uma amiga minha que me disse assim uma coisa muito que percebi que não, isto não é ambivalência nenhuma, é mesmo poder conviver com as duas coisas em simultâneo. E pronto, e a partir daí, quando percebi isso, num telefonema fatídico com uma amiga que foi muito importante nessa fase, percebi isso. E agora olhando, não creio que seja ambivalente. Pode às vezes ser ambivalente, aliás, eu sei que é ambivalente para várias pessoas, e há pessoas que têm mesmo comportamentos de ambivalência, de avanço e recuo, de quero e não quero, é certo, é errado, é a minha escolha, não é a minha escolha, será que é mesmo o que quero, será que me vou arrepender? Eu não tinha esse tipo de pensamentos, isso não me ocorria. Eu também não estava a levar por aí, percebo que Ah, ok, eu estava a ambivalência de sentimento de felicidade e de ao mesmo tempo tristeza sim, isso eu e tinha, insatisfação, de satisfação e insatisfação, esta era, ambivalência. sim. Mas por acaso temos andado a falar aqui as duas, até falámos no último podcast que gravámos, que Uhum. foi o dos obstáculos ao divórcio, Exato, esse foi o último que gravamos. que falámos nesta coisa de conciliar os opostos. E eu sinto que tu és muito isto, eu acho que somos todos, na verdade, Hum. mas em ti está muito marcada esta coisa de ter tudo em nós, no fundo, não é? Nós Uhum. temos tudo isto. Sim, mas foi uma aprendizagem, Marcelo, não foi sempre assim. Isso para mim, durante muito tempo eu recusava isso em mim, Uhum. de aceitar toda a convivência de sentimentos e até pensamentos e até comportamentos aparentemente opostos, aparentemente incongruentes, incoerentes. E foi quando comecei a aceitar e a abraçar e a fazer essa reunião de tudo isso em mim que comecei a ficar mais tranquila. Mas durante muito tempo, não. Eu achava que não tinha que se escolher ou uma coisa ou outra. As duas não dava. E a sensação de ambivalência, agora à distância, vejo que tem mais a ver com Há isso. pouco falavas nisso logo em miúda, não é? Essa preocupação de ter que fazer escolhas, se elas Sim, fossem todas muito definitivas e tivéssemos que escolher sempre, não é? sim. E sabes, agora estou-me a lembrar, há uma coisa que as pessoas, que quem vive comigo lhe faz alguma confusão. Eu tenho horror a fixar coisas. Fixar Hum, coisas na parede, por exemplo, nenhuma das minhas casas de banho tem toalheiros daqueles fixos na parede. é Tem dos, verdade, verdade. porque para mim, então vou fazer furos na parede. Não depois eu quero mudar isto, fica isto cheio de furos, pôr quadros. Eu tenho alguns pregos, mas eu mudo os quadros usando sempre os mesmos pregos, para evitar ter mais pregos, porque parafusos e pregos, tudo o que seja fixar, porque eu mudo muitas coisas. E, e fixo pouco, faz-me alguma confusão fixar. Eu acho que tu levas muito isso por essa vontade que tu tens de mudança, mas, mas eu vejo em ti outra coisa, É? não sinto tanto que seja a mudança, acho que tem a ver com uma outra característica tua que está muito vincada a ti, até acho que é que salta mais à vista para quem é próximo de ti, Uhum. e que eu não falei há pouco, quando dei o teu retrato, Ok. quando fiz a apresentação, que é a liberdade. Hum, sim. Eu acho que é a liberdade, esta coisa da liberdade que tu tens muito em ti, que é um valor muito importante. Uhum. Sim. Não sei se não é mesmo dos mais importantes de todos para mim. Sim, é um grande valor. Acho que é muito mais do que essa coisa da mudança. Não sinto tanto que tu andes numa procura de mudança ou que estejas. Hum. Acho que é a liberdade e acho que provavelmente esses furos, e isto já é um julgamento meu e uma interpretação pura minha, esses furos e essas coisas de fixar, talvez mexam aí com esta coisa da liberdade. Faz sentido, se calhar até explica melhor, não é? Sim, faz sentido. É. Recebo bem essa interpretação, ressoa em mim. Sim. Eu
quando estava aqui a pensar há pouco como é que iria conduzir isto, vieram três palavras em relação a ti que te definiriam assim muito, que acho que é assim as que eu defino, Mafalda, em três, se eu tivesse que definir em três, Hum. mas eu ia-te pedir a ti que tu definisses em três Ah, palavras. ok. Queres que eu me defina em 3 palavras, Marcela? Sei lá. Definir-me em 3 palavras. São de escolher, Surgir as que eu estou a sentir neste momento, não é? Sabendo que as coisas que vão amanhã podes escolher ser outra outras, sim. coisa. Portanto, depois a seguir pensei, então o melhor é fazer aquilo que é mais constante em mim, que é mais permanente em mim. 3 palavras que me caracterizem. Olha, eu gosto de pensar em mim como uma pessoa corajosa. Uhum. E vejo-me como uma pessoa corajosa. Acho que sou corajosa. Acho que sou. Tive muito tempo pudor em usar essa palavra, mas eu acho que sou mesmo sensível. E tu usaste-a. E Uhum. achei engraçado. Ahm, Também acho que sou muito protetora. Acho que são três belas palavras para te definir. Coragem, sensível e protetora. Eu subscrevo, sim. Embora tenha escolhido outra. Ok, o que é que tu escolheste? Liberdade, Uhum. acho que é mesmo assim um valor que te está colado e acho que quando tu não te sentes, começas-te a sentir amarrada e não sinto tanto que seja a tal história da mudança, embora tu costumes levar muito por essa necessidade de mudança, mas não acho que seja. Acho que é quando tu começas a sentir amarrada, isso começas a não estar bem. Uhum. Vida, acho que tu gostas, tudo em ti é muito de quem gosta da vida e de quem tem, até sinto que tens neste teu ar muito calmo e tranquilo, mas sinto que tens muita vontade de viver, tens muita pressa até de viver. Ahm, que as coisas para ti têm um ritmo, embora tens um ar super calmo e tranquilo, mas as coisas têm um ritmo acelerado, sobretudo para mim que sou menos acelerada. Ahm, vida. Eu sinto contigo que tu gostas de viver, gostas Uhum. de- isto é importante para ti, a vida é para se viver. Sim, totalmente. E uma outra que é entrega. Eu sinto que tu, em tudo o que fazes, com as pessoas que tens à tua volta, que tu acolhes, que fazem parte da tua vida, eu definiria entrega. É tudo com muita entrega. É tudo com uma entrega. Tu entregas-te verdadeiramente àquilo que fazes e ao que vives. Uhum. Sim, faz sentido, e estás a dizer isso e eu estou-me a ver assim, estou-me mesmo a ver assim, enquanto estava a ouvir vinha uma palavra intensidade, eu também acho que tenho a tendência a ser intensa na forma de estar e fazer as Eu coisas, tive dúvidas se punha intensidade ou entrega, porque sim, mas até na entrega eu acho que entrego-me com intensidade. Eu tenho alguma dificuldade em estar nas coisas mornas, sabes? Tenho dificuldade em estar nas coisas que não, assim, não são bem nem mal como ao melhorá-lo, não é? Uh, eu preciso muito. Eu gosto de sentir, não sei se preciso, eu gosto de sentir a intensidade das coisas, gosto de me sentir intensa nas coisas, gosto de me sentir entregue. E sim, a vida para mim não é só a vida de estar vivo, é a vida de viver, do pulsar da vida e fazê-la em liberdade, com muita coragem, muito ligado aos meus. Esta coisa das pessoas que me são próximas, eu gosto muito das minhas pessoas, eu adoro as minhas pessoas. Eu gosto das pessoas todas, já pessoas para mim
Tu gostas de pessoas, sim. Adoro pessoas, pessoas é maravilhoso. As minhas pessoas são vida também para mim. E portanto, sim, acho que sim. É bom saber que me pensas assim, Marcelo. Nunca tinha partilhado contigo. Se há algumas coisas, sim, sim, algumas coisas, sim, sinto-me acolhida e reconhecida quando estou contigo, portanto, não é assim uma surpresa, mas agora assim, lá está, assim, de atacado, com forma concentrada, ah, é especial e é bom também saber que me vês tão bem, parece assim. Sim. Olha, também uma coisa curiosa da tua vida, assim, aqui um dado curioso da tua vida, é que tu viveste a maternidade em duas fases distantes. Tens 4 filhos, Uhum, e viveste a maternidade, a primeira vez que foste mãe, ainda não tinhas 25 anos, e sim, depois, a última vez este quarto filho, viveste já próximo dos 40. exato. Não sei se já estavas ali Estava mesmo, próximo, sim, estava próximo. mesmo próximo. Tinha É 38, diferente, é 38. diferente passar por este. Completamente, completamente diferente. Acho que tem a ver com a idade, mas talvez não só isso, mas sim completamente diferente, não tem nada a ver. Claro que há uma coisa que eu não tenho a comparação, que é, então, e se fosse mãe de primeira vez, aos 38, sem ter tido a experiência dos filhos anteriores? Será que era assim tão diferente? É, Pois, não sei. É uma coisa que nunca vou poder experimentar. Não sei se foi diferente só por ser por causa da questão da idade, ou se também é a experiência que eu já trazia, não é? Mas houve uma coisa muito diferente e tem a ver com a experiência de ter sido mãe antes e com distância. Porque quando fui mãe dos 3 primeiros, eles, como foram todos mais próximos, opá, aquilo entra-se ali um bocado numa rotação e não dá tempo para pensar muita coisa ou para refletir muita coisa, né? Embora eu refletisse muito, sempre fui um bocado dada a isso, mas na verdade havia pouco tempo, porque as crianças eram muito pequenas, havia muita coisa para fazer, mais o trabalho, mais as dificuldades também familiares que iam acontecendo, e também não há de ter sido por acaso que me separei, não é? Portanto, também tinha uma série de desafios do ponto de vista viveste familiar. o fim da faculdade, coincidiu logo, começaste a trabalhar e foste mãe. Foi tudo assim. Sim, eu terminei a faculdade defendi a tese em julho, o Rodrigo nasceu em agosto e eu comecei a trabalhar em outubro. E portanto foi tudo muito a correr, não é? Mais a carta de condução, mais o fim da faculdade, mais uma casa, mudar-me de casa, mais arranjar ama para o bebê, foi mesmo muita coisa a acontecer. E entretanto, passado 2 anos, veio o Gabriel, não é? Ou engravidei, eles têm 3 anos de diferença, portanto o Rodrigo havia de 2 anos e tal. Portanto, sim, foi mesmo muita coisa a acontecer, não deu muito tempo para refletir, e também era nova e pronto, havia muita coisa. E havia mesmo muita coisa, havia mesmo muita coisa. Depois, com o Henrique, o quarto filho, houve uma distância já de 7 anos entre ele e o terceiro, Pedro. Uma diferença de 7 anos, com uma separação pelo meio, Com mais um dado da educação, não é? Porque o Henrique, este quarto filho, ah, já nasce numa família reconstruída, não é? Exato, portanto, mais isso, portanto, houve mesmo muito tempo entre uma coisa e outra. Não foi só o tempo de anos, foi muita coisa aconteceu. Foi o separar-me, não é? Foi viver a minha parentalidade como família monoparental e estar ali só eu e os miúdos e tudo isso que implicou, porque isto tem muitas implicações, isso também alterou ou teve que alterar, ou eu precisei de alterar também a minha relação com os meus pais e como eles estavam na nossa vida, porque as pessoas também à nossa volta também mudam com a nossa mudança, não é? E também quando os papéis estão a reajustar, há muitas dinâmicas que entretanto acontecem. E portanto isto também, Porque isso tu também. tens esta experiência de viver uma parentalidade não conjugal, mas numa família monoparental, não é? Sim, Porque ainda viveste há alguns anos com os teus filhos, ah, sim. em Sozinha que com eles, sim, sim. sozinha com eles, e depois voltar a ter uma nova família, não é? Uhum. Tens esta experiência de parentalidade não conjugal em duas dinâmicas diferentes, e é Sim. diferente, é mesmo diferente. Eu não noto diferença nenhuma extraordinária. Quer dizer,
Se é diferente, É eu diferente como de ela. mãe, olha, então vou dizer, eu como mãe não me sinto uma mãe muito diferente, ou, não estou na minha maternidade ou parentalidade com os meus filhos De uma forma diferente. de uma forma diferente. Quando estou com eles, em momento algum sinto diferença se com um convive com o pai deles ou se com o outro não convive com o pai deles, se vive com o pai de um ou com... Isso não me ocorre em momento algum. E acho que nem conscientemente nem inconscientemente, sinceramente, eu tenho, acho que quando sou mãe deles, aliás, sou sempre mãe deles, mas quando estou em relação com eles, não é? Não é Não uma estás a, questão. não estás a Não, pensar se isto é conjugal, se não é conjugal. És não, mãe, sou pronto. exato, não é? E portanto, nesse sentido não é diferente. Claro que a relação que eu tenho com o pai de cada um é que é diferente, não é? Que o pai dos mais velhos tem um tipo de relação diferente do pai do mais novo com quem eu vivo. E isso sim é diferente. Torna-me uma mãe diferente para cada um deles. Epá, eu não sinto bem isso, com certeza tenho que me ajustar de alguma forma, como me ajusta a um filho que é mais tímido e ajusto-me a um filho que é mais extrovertido, como me ajusta a um filho que tem mais dificuldades em aprender determinadas coisas e ajusto-me a outro filho que tem mais facilidade em aprender outras. Mas são aqueles pequenos ajustes que têm a ver com as necessidades dos miúdos e não tanto essa questão da parentalidade e da relação com o outro progenitor. O que é que eu noto igual? Olha, quando estou mais chateada com o pai de um ou do outro, aquilo mexe também um bocado na minha forma de estar com eles. Sim, às vezes sim, mas isso é verdade para os dois, tanto para o Henrique como para os mais velhos, não é? Ou se, Ok. quando estou bem, ou quando as coisas estão a funcionar bem, também consigo estar na minha parentalidade de forma mais serena, mais relaxada. Sim, também noto isso. Ahm, Quando tiveste este filho, o Henrique, este último, o o teu último. quarto filho, ah, já, já tinhas entrado nisto da parentalidade consciente? Não, Não, por aí, não, foi foi por aí. nessa altura, sim, foi nessa altura, eu comecei a quando eu soube que estava grávida do Henrique, primeiro foi o susto, e foi a angústia toda associada, não é? E depois foi esta sensação, e isso é que eu acho que foi uma grande diferença. Daí a tal história de eu estar a enfatizar o tempo entre uma coisa e outra, e não tanto pelo número de semanas, ou meses, ou anos, mas mais pelas experiências todas que aconteceram no intervalo, no entretanto. E uma delas foi, e isso talvez esse tempo tenha trazido, que era, eu agora vou ter outro bebê, e há coisas na minha parentalidade que eu não quero repetir. Já vi o resultado, né? Porque eu já tinha um filho com 7, outro com 11 e outro com 14. E Já quando tinhas na adolescência, já né? tinham na adolescência, portanto havia coisas que eu já estava a ver também, de alguma forma o resultado, sabendo que as coisas não são exatamente assim, mas via na minha relação com o mais velho, por exemplo, com o Rodrigo e com os outros todos, o que tinha sido construído no tipo de parentalidade que eu tinha com eles. E embora eu estivesse satisfeita da minha parentalidade, tenho uma relação ótima com eles, havia coisas que não batiam certo com a minha forma de estar e havia coisas que eu não estava totalmente confortável. E havia coisas na relação que eu achava que não eram muito saudáveis e que tinham a ver com algumas destes comportamentos que eu tinha adotado porque achava que era assim. Portanto, uma parentalidade mais tradicional, mais típica, mais de reprodução daquilo que vi acontecer comigo e que vivi, não é? E passado este tempo olhando, não é? Já com esta distância toda, de já ser mãe há 14 anos, é mesmo assim que eu quero continuar a estar com os meus filhos. É mesmo assim que eu quero criar os meus filhos. E eu tinha a certeza que não. E que queria fazer diferente. E foi engraçado, nessa altura pensei, eu quero fazer diferente, mas não é só com este bebê, eu vou fazer diferente com os outros também. E foi a partir daí. Claro que a diferença é que o Henrique já nasceu comigo nesse movimento interno de querer fazer diferente, e os outros apanharam-me no meio do caminho já a fazer isso. E eles notaram a diferença. Mas sim, foi depois do Henrique. Eu li um É tão livro. mafalda o que acabaste de dizer, que eu falava há pouco, é esta inquietação e inconformismo, é? Tu ires questionando as coisas e Sim. questionas, mas não te ficas por aí, não é? Não ficas só pelo questionar. E agora esta partilha que fizeste é muito interessante, porque vai muito em consonância aquilo que eu sinto que de facto tu és. de- Eu, na altura, comprei um livro que era Os Bebés ou o Bebé, não sei se está no plural, se no singular. Os bebés também querem dormir, da Constança Cordeiro. sim, E eu comprei, lembro-me de algumas pessoas até comentarem que comprava livros, né? Agora o quarto filho é que, embora eu também comprei nos outros, mas parecia pouco
Sabes tudo, né? Ao quarto filho ao quarto já filho, sei sabe tudo. tudo. E quando eu li o livro, tem uma abordagem completamente diferente aos bebés e à forma de estarmos com os nossos filhos pequeninos, e fez-me imenso sentido. E de repente eu pensei, afinal! E eu gostei imenso. E claro, ia-me revendo em tudo o que não fiz com os meus filhos. Embora eu tenha feito muita coisa, Marcela, eu não tenho assim uma grande angústia em relação à mãe que fui com os meus filhos mais velhos quando eles eram pequeninos, mas gostava de ter feito diferente e havia coisas que eu mesmo assim consegui fazer como eu achava que devia fazer e estou muito satisfeita com isso. Mas pronto, foi uma altura de balanço e quando me decidi que ia fazer diferente com o Henrique, passei a fazer diferente com os mais velhos também. Uhum. A parentalidade consciente, achas que ajudou também na relação com com os mais velhos? Seguramente, seguramente, muito Esta mesmo. passagem da adolescência e até este processo também de separação, não é? Porque para Uhum, eles também teve naturalmente o impacto. claro, A parentalidade consciente ajudou-te? imenso, imenso, imenso. Ajudou-me a estar mais em relação com eles, muito mais em relação do que em gestão, muito mais em relação do que em gestão, muito mais em ligação, não é, do que em controlo, muito mais em colo do que em atividade e o vamos para a frente e o vamos fazer. Sim, mudou mesmo muita coisa na minha forma de estar deles. Claro que depois também aconteceu eles reagirem a isso. E foi interessante eles reagirem a isso, porque pelo menos eu, no meu processo de aprendizagem, quando estou a mudar comportamentos, fico lenta. Uhum. Fico muito lenta, né? Porque o que eu fazia já não serve, o que eu quero fazer ainda não sei fazer bem, né? Ainda não quero ir para o automático, senão vou fazer aquilo que já não quero, mas estar muito consciente, como ainda não domino, vou devagarinho, e então aquilo ficava estranhíssimo. Os meus ficavam a olhar para mim, então, mama, acontecia uma coisa, eu levava imenso tempo a conseguir reagir e responder porque estava mentalmente, ok, não vou fazer assim, isto não, isto não, isto não. Então o que é aquilo? Ok, como é que eu agora vou-lhes dizer isto? Eles nunca ouviram tal coisa na vida deles. Então aquilo era estranho para eles e para mim. Mas eles, como miúdos extraordinários que são, também conseguiram ir acolhendo isso com alguma graça. Eles traziam imensa graça às coisas, porque depois riam-se imenso do meu tempo e percebiam o meu esforço de mudança. E foi muito interessante, foi uma fase interessante da nossa vida. Tens filhos em várias fases, faixas etárias, não é? Ou seja, em fases de desenvolvimento diferentes, não é? Que Uhum, também nos sim, trazem aqui que traz a ti um desafio assim mais complexo. sim, sim, Cada um sim. está, neste momento já tens um filho na faculdade. Já tenho o Rodrigo no segundo ano da faculdade, já tenho o Gabriel no 12º, vai para a faculdade no próximo ano. Sim, estamos. E depois tenho o pequenito que está no segundo ano do primeiro ciclo. Sim, isto são mesmo muitas fases diferentes. Tens o Pedro aqui na adolescência, a Assim, sair no da pico. adolescência. O Pedro está no No pico, 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 está no com pico. 14, está ali Vai estar aqui mesmo. com 14 anos. Esqueço-me sempre que o Pedro tem 14. Eu acho sempre que Parece o Pedro mais é velho. mais velho. É. Sim, são muito giros e estão em fases completamente diferentes e são miúdos muito diferentes e muito diferentes uns dos outros. E isso é espetacular, eu adoro. Por acaso, no outro dia estava a pensar mesmo nisso: como é que é possível serem tão extraordinários, sendo tão diferentes? Aprendi tanta coisa com cada um deles, tenho aprendido tanta coisa com cada um deles, eles são muito diferentes. Sim. Eles exigem de nós coisas diferentes também, não é? Totalmente, totalmente. E depois esse reconhecimento, por exemplo, foi uma das coisas que mudou, foi eu comecei a ser mais o que cada um deles precisava de mim e o que naturalmente na nossa relação ia acontecendo. O que fazia com que eles, claro, assistem e com comparação percebiam que eu era uma mãe diferente para um, uma mãe diferente para o outro, e que na minha Mafalda antiga, né, na minha mãe antiga, isso não acontecia, eu era muito consistente. E era muito igual para todos, não é? A consistência era a palavra de ordem. E claro, eles às vezes cobravam isso e queriam perceber porquê, e às vezes gostavam, outras vezes não gostavam nada, não é? Quando as coisas estão de feição são boas de aceitar, quando não estão são mais difíceis, que é como é que com ele faz isto e com o outro faz aquilo. E foi muito interessante passar por isso, foi mesmo muito interessante. E eles foram miúdos incríveis também a conseguir aceitar isso e conviver com isso e perguntarem, questionarem e depois também irem aprendendo com o que é que para mim era importante. Tem sido um caminho
muito gira fazer o que eu tenho feito com eles. Eles são ótimos professores, Marcelo. Os nossos filhos são ótimos professores, sim. Sim, eles têm-me ensinado a ser uma Concordo. mãe. Eles têm-me ensinado a ser uma mãe cada vez mais satisfeita comigo mesmo enquanto mãe. Tem sido com eles que tenho aprendido. Sim, os filhos dão-nos essa oportunidade. É. Saibamos nós agarrá-la, não é? Exato, exato. Saibamos nós agarrá-la. Olha, nós já estamos quase a chegar ao fim Uhum. e queria-te lançar aqui um desafio. Ok. Eu faço-te uma pergunta e tu respondes-me assim de uma forma relativamente curta, breve. Ok. Sim, Mas um não tem que filme. ser rápida, tem que ser assim. Ou Sim, tem que ser rápida, tipo, a primeira coisa que surge, responde. sim, dentro, não, sem pensares muito, não é? Ok. Obviamente, sem pensares muito, não é? Uhum. Um filme, Um filme. A Viagem de Arlo. ok? Um livro, A Guardiã de Sonhos. uma música, Não sou o único. Olha, surgiu. Não sou o único. uma personagem animada que te faça sentido. Aham. Bem, é uma falda do Quino. Faz muito sentido. Passado, presente ou futuro. Presente. Hum, amor só não chega. Não. Amor só não chega. Não chega. Não. Esta frase é muito importante para ti, não é? É. Sim. Foi um salto de crescimento quando perceber isso. Mas foi um salto duro. Eu também aprendi contigo sobre isso. É preciso mais do que amor, não é? É. Mafalda. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigada por este momento e por todos os outros.